Hoje nós vamos falar aqui de um tema muito interessante, galera. Muita gente me pergunta, tanto nos comentários, mas eu recebo ainda mais perguntas no meu WhatsApp, né? O WhatsApp que eu faço atendimento. E muita gente quer saber como funciona, Luciano, o circuito de controle do corpo de borboleta da central HSFI. É isso que eu quero mostrar para vocês agora. Muito bem, antes da gente passar para o vídeo, né, já dou aqueles recadinhos de sempre para vocês não esquecerem, tá, pessoal? Isso ajuda muito a gente. Deixa aquele like e também não se esquece, caso ainda não seja inscrito, de se inscrever no canal, clicando no botãozinho vermelho aí embaixo, botãozinho de inscrever-se, e não esquece também de ativar lá o sininho, tá, pessoal? Para que vocês possam ser avisados de outros vídeos que a gente vai fazendo sempre aqui, tá? Como eu falei na introdução, muita gente me pergunta, tem dúvidas, né, sobre principalmente esse módulo, que eu até escolhi ele da placa, né? Obviamente é uma sucata aqui, mas foi para um bem muito maior, porque afinal a gente vai conseguir ver em detalhes, analisar um pouco mais sobre o circuito que controla o corpo de borboleta. Até fiz aqui uma ligação de uns fios para poder alimentar o módulo e tudo mais, tá? E eu vou mostrar para vocês o resultado disso tudo, né? O que a gente pôde entender de forma mais aprofundada sobre esse circuito, porque também a gente não conhecia tão aprofundadamente. Então a gente estudou um pouco aqui e quer transmitir, quer compartilhar com vocês um pouco sobre como tudo isso aqui funciona, tá? O porquê da dúvida, na verdade, né? Muita gente tem dúvida nesse circuitinho aqui, porque diferente de outras centrais, né, que você tem praticamente um único driver que controla todo o motor do corpo, né, controla toda a corrente que vai para o corpo, inclusive fazendo a inversão de polaridades quando é necessário. Esse camarada, ou esses módulos, né, que tem também corpo de borboleta eletrônico, ele tem um circuito um pouco diferente. Por quê? Como muitos aí do ramo, né, aqueles que talvez não pegaram ainda esse módulo, mas quando começar a pegar vão perceber, ele conta com driver, né, um driver de controle aqui, mas ele também tem alguns transistores que fazem parte do circuito, obviamente. Mas qual de fato as funções que cada componente aqui exerce? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu acredito que vai ficar bem legal. Inclusive preparamos uma artezinha para vocês poderem ver primeiro, né, o circuito como um todo e depois, obviamente, alguns mapeamentos que a gente vai fazer para ilustrar e para mostrar. O único detalhe, pessoal, é que eu não vou conseguir testar na prática isso aqui, porque como é um módulo de sucata, realmente ele não me deu aí os testes que eu gosto de fazer com osciloscópio e outras coisas. Mas se você tiver com um módulo desse na bancada, passando por problema como esse, eu acredito que o conhecimento que você já vai levar daqui vai te ajudar muito para você entender o circuito e aí colocar os testes em práticas, né? Conseguir realmente fazer o teste com osciloscópio, analisar circuito, analisar sinal. Eu vou tentar arrumar um módulo desse aqui em bom estado, né? Num outro vídeo, quem sabe eu consigo gravar daí esses detalhes que eu não consegui capturar aqui agora, tá? Eu quero mostrar primeiro para vocês, então, a arte que a gente preparou no computador e através dela a gente vai explicar alguns detalhes desse circuito e como tudo isso está intimamente ligado e como isso, obviamente, deve funcionar lá no carro, né? Como eu falei, através de uma análise do circuito, pelo menos um mapeamento um pouco mais elaborado, a gente já tem uma ideia, já consegue, inclusive, prever como tudo isso vai funcionar lá. Bora ver. Então, eu estou com a arte aqui, pessoal. Essa arte mostra exatamente aquilo que eu quero explicar para vocês, que a gente falou um pouco na introdução ali. Trata-se do circuito de controle da ponte H, né? Que está relacionado ali ao sistema HSFI e similares. Eu falo similares por quê? Porque tem módulos que utilizam, né, a mesma arquitetura que nós vamos ver aqui. Inclusive, alguns módulos ali da linha Fiat praticamente usam sistemas idênticos, né? Como que funciona na teoria aqui tudo isso, tá? Então, a gente tem aqui primeiramente um circuito que muitos pensam, na verdade, que é o driver principal do sistema e tudo mais. O que acontece, ó? A gente pode ver na esquemática aqui que o pino 3 do transistor alimentador, que nós chamamos aí de transistor de alimentação, né? Ele está intimamente ligado aqui
ao motor do corpo. Então aqui, pessoal, são pinos que estão colocados lá no bocal, tá? O pino 16 e 32 e pino 15 e 31. Então a ordem aqui não vai fazer diferença nessa ilustração. Mas lá no sistema, lá no módulo, a gente vai ver que tem realmente ali o sinal correto, né? Existe aqui a coerência nos pinos que vão para o 16 e 32, 15 e 31, tá? Então o que acontece, ó? Os transistores alimentadores, que alimentam com positivo o motor do corpo, basicamente, né? Um deles está ligado a uma parte do corpo, né? Ao pino 16 e 32, pode ser, e o outro, né, transistor está ligado a outra parte do corpo. Então perceba que os dois transistores aqui no meu desenho estão levando o sinal, como a gente pode ver, ou levando o positivo até o corpo. Até aí tranquilo, né? Até aí perfeito. Em contrapartida, eu tenho aqui outros dois transistores, ó, que estão ligados juntos a esse circuito. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho o transistor negativo, tá? Que também está ligado com uma das suas extremidades em uma parte do motor, e o outro está ligado aqui a outra parte do motor, tá? E ambos, né, transistores aqui, estão ligados, então, cada um, claro, na sua estrutura, ao driver de controle da ponte H, que é aquele componente 16, 25, 08, 29. Esse aí que eu estou mostrando para vocês na tela. Então, resumindo, o nosso circuito é esse, basicamente. Esse driver, nós chamamos de driver de controle do circuito ou da ponte H. Ele tem ligação direta com o microprocessador, então não existe entradas e saídas aqui. Aqui nada mais é do que uma comunicação serial, onde o processador, através de pacote de dados, informa para esse driver o momento que ele vai abrir o corpo, a quantidade que vai abrir o corpo, etc. Então não tem como a gente fazer uma medição entre o processador e o driver, basicamente porque se trata de comunicação serial, né? Você não consegue ver por conta de ser pacote de dados, por conta de ser bits, que basicamente estão trafegando entre essa linha de comunicação. Mas o que a gente consegue ver claramente são os controles que esse driver, por sua vez, vai fazer em cima, né? Vai fazer sobre os transistores, tanto positivo quanto os transistores negativos, tá? Então, como é que funciona? Basicamente, a gente sabe que o motor do corpo de borboleta, em alguns momentos, ele tem que ficar com positivo de um lado, negativo do outro, ou às vezes ele pode alternar isso. É como se fosse mais ou menos um motor de passo, que ele fica alternando positivo de um lado, positivo do outro, negativo, e ele fica mudando essa polaridade. Então imagina só se eu tivesse um circuito único aqui, né? Com, por exemplo, transistor positivo de um lado, transistor negativo do outro, eu não conseguiria criar esse efeito de modular a tensão. Por quê? Vamos pensar no seguinte aqui, ó. Vamos pensar que eu tenho os transistores que vão controlar aqui, ó, o lado esquerdo, né? Então pensa que lado esquerdo do motor eu tenho dois transistores que vão controlar com positivo ou negativo o lado esquerdo. Em contrapartida, eu tenho aqui transistores, ó, esses primeiros aqui, que vão controlar o lado direito do motor do corpo. Então imagina, vamos pensar dessa forma, separando por direita e esquerda. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que a central, neste momento, ela quer que o motor do corpo se comporte da seguinte forma, que o lado esquerdo dele aqui tenha positivo, tenha 12 volts, e que o lado direito tenha negativo, para que o motor então faça um giro no sentido horário, uma abertura lá no sentido horário, tá? Vamos dar esse exemplo. Então eu preciso que nesse ponto aqui, né, no lado esquerdo, eu tenha 12 e no lado direito eu tenha 0. Como que vai funcionar? O driver, obviamente, quando receber essa informação via comunicação do micro, vai trabalhar da seguinte maneira. Ele vai ligar o pino 25 para que o pino 25 ative o transistor positivo, que por sua vez, né, vai estar com uma tensão de 12 volts já estacionada aqui no pino 2, e quando ele for ativado, ele simplesmente permite que a tensão de 12, que está lá no pino 2, passe para o pino 3.
E aí, como consequência, o que vai existir aqui? Vai existir 12 volts nessa linha e vai chegar a 12 volts aqui no pino, em um dos pinos do motor, mais precisamente no pino da esquerda. E essa outra linha aqui, ó, roxa, ela continua para servir como monitoramento para o driver saber que nesse ponto agora tem 12 volts. Né? Então, se ele sabe que tem 12 volts no lado esquerdo, o que ele vai fazer agora? Ele vai ter que chavear o transistor negativo que controla aqui o lado direito. Como que ele faz isso? Muito simples. Ele vai vir aqui no pino 2, jogar, né, um chaveamento aqui, para que agora esse transistor aqui feche com a massa. E fechando com a massa, o que vai acontecer? Esse lado esquerdo vai estar com negativo, então eu vou ter positivo, lado direito, desculpa, né? Esse lado direito aqui vai ter negativo. Então vai ser o seguinte, positivo vai permanecer em 12 volts aqui no lado esquerdo e negativo vai estar aqui no lado direito. Por quê? Porque a central ou o driver vai chavear diferentes transistores aqui para criar esse efeito, né? Então se ele quer ligar lado esquerdo com 12 volts, lado direito com 0, é isso que ele vai fazer. Pino 25, ativa o transistor que joga positivo no lado esquerdo. E o pino 2, ativa o transistor que vai chavear a linha do lado direito, criando a diferença de potencial e esse corpo, por sua vez, fazendo um movimento de rotação. No caso, rotação em sentido horário. Mas digamos que a central quer inverter essa polaridade, quer que agora o lado esquerdo tenha negativo e o lado direito tenha positivo, para ela criar um movimento de rotação no sentido oposto. É exatamente a mesma estratégia, só que ela vai fazer isso no sentido oposto. Como? Ela vai então ligar o driver que está conectado ao pino 4. Ligando esse driver que está conectado ao pino 4, ela vai permitir que o positivo que está parado aqui então ultrapasse o driver, faça o chaveamento, e esse positivo vai aparecer no lado direito, exatamente. E aí vai ter aqui ó, uma linha de comunicação, que basicamente é o monitoramento, para que o driver perceba que agora, de fato, né, está ligado com 12 volts o lado direito. E ele vai fazer a mesma coisa para o lado esquerdo, só que agora chaveando o transistor, né, que está intimamente ligado aqui com o negativo do lado esquerdo, que é o pino 27. Então ele vai ligar o pino 27, vai chavear o transistor negativo que tem a sua conexão ao lado esquerdo do motor. Vai fazer o que então? Vai fazer com que esse transistor chaveie com a massa, criando a diferença de potencial. Lado esquerdo com 0 volt e lado direito com 12 volts. Nesse ponto o motor vai rotacionar para o outro sentido. Né? Então é um circuito típico, bem simples, de ponte H. Muita gente tem dúvida mesmo como que isso aqui funciona de fato, né? Mas é exatamente isso, pessoal. Para que o motor do corpo funcione corretamente, claro, eu preciso das informações de pedal, das informações de TPS, e quem vai controlar de fato é o processador, mandando informação para o driver 162508, 0829, né? Esse driver aqui, que inclusive não tem datasheet, tá, pessoal? Não existe datasheet dele, mas eu elaborei um e posso mandar para vocês, é só deixar nos comentários ou falar direto no WhatsApp aqui com a gente. Eu elaborei um datasheet bem simples, né, para que a gente tenha realmente uma ideia de como testar esse driver, onde é 5 volts dele, onde é terra, onde entra a alimentação de 12 volts. Mas aqui, ó, o pino 27, 26 e 25, pino 2, 3 e 4, são de fato o controle que esse driver vai ter sobre os transistores que nós vemos aqui, tá? Pessoal, então é essa a ideia, tá? Esse é o circuito base que a gente vai ter aí para esse comando, né? Vamos dar uma olhada ali na central para a gente poder identificar alguns componentes desse e conversar um pouquinho mais sobre isso aí para que vocês entendam um pouco mais a fundo esse circuitinho aqui, que não é difícil, mas muita gente tem dúvida por que quando dá problema, às vezes eu tenho que trocar o driver, ou troco o driver e não resolve, por que os transistores de fato estão intimamente ligados ao circuito e tal. É por isso, né? Porque se a gente for parar para pensar módulos mais modernos, eu teria todo esse circuito de ponte H
anexado num único driver, digamos assim, né? Num único CI. Como é o caso, por exemplo, das centrais 4SF, 4DF, centrais, por exemplo, lá como a ME 7.5, 17.5. Então, isso não existe, esse monte de transistor no caminho aqui não existe lá, porque todos eles já estão colocados dentro aqui, obviamente, do próprio driver. Mas esse aqui, como ele tem os transistores, muita gente fica na dúvida, oxe, para que serve isso aqui? Como que funciona? Como é que liga, desliga? É exatamente isso que a gente explicou aqui, tá? Ó, então, basicamente, o circuito é esse aqui, né, galera? Então, a gente tem aqui ó, o transistor. Claro, o meu módulo aqui está bem detonado, tá? Não se preocupe com isso. Mas esse é o circuito integrado, que faz o controle, né, dos sinais que vão ligar e desligar aqui os transistores. Então, eu tenho aqui ó, esses dois transistores, que muitos já até conhecem, inclusive trocam quando tem problema. Esses dois transistores vão controlar o lado negativo que vai vir para o pino. Inclusive está bem aqui, ó. Inclusive vai vir para cá, né? Para o pino 16, pino 15. Deixa eu tirar esse fio aqui, ó. Pino 16 e pino 15, pino 32 e 31, um debaixo do outro. Então esse driver aqui, ele vai controlar o negativo um para cada um. Assim como esse driver aqui vai controlar o positivo um para cada um, né? Então é bem interessante a gente notar que está tudo formado por 4 transistores, um diodo, aqui deveria ter um shunt, mas como eu falei, esse módulo aqui é uma sucatinha, né? Já está sem o resistor de shunt, que vai fazer o quê? Que vai jogar, né, a alimentação negativa, então esse shunt aqui está intimamente ligado com o terra desses transistores aqui, simples, tá? Esse aqui é o diodo que pega a alimentação da linha 15, que vem desses pinos, pino 64 e pino 47. Então esse fio aqui, ó, ele está se encarregando de jogar a linha 15 para fazer o quê? Para a linha 15, positivo, obviamente, passar pelo diodo e alimentar aqui, ó, a parte superior desses drivers, tá? A partir desses drivers, aí sim a gente vai ter aqui a ativação pelo pino 1, feita pelo componente aqui, né, o controlador da ponte H, e o pino 3 de cada um deles vai jogar positivo ou para o pino 16 e 32, ou para o pino 15 e 31. Em contrapartida, esses dois drivers aqui, o pino 3 de cada um deles está aterrado, e quando ele recebe, né, o sinal de ativação pelo CI, né, no pino 1, então ele vai chavear um dos lados. Né? Como a gente comentou lá na arte, o lado esquerdo ou o lado direito. Imagina que aqui eu tenho o lado esquerdo e o lado direito. Né? Ó, vou fazer um breve mapeamento aqui com o multímetro para vocês terem uma noção mais clara. Ó, vou mudar aqui o meu multímetro para a escala de continuidade, tá? Vamos lá, ponta vermelha, tá bipando, né? Então, só para a gente ter uma ideia aí de como tudo isso está funcionando. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, pino 16 e pino 15. Eu vou ligar aqui ó, no 32 e no 31, porque a gente consegue ver melhor, mas eles são juntos, tá vendo? Ó? 32 com 16 e aqui o 31 com 15. Tá? Então não tem dúvida. O 16, ó, ele vai ter um equivalente, né, uma ligação equivalente com um driver negativo, que é esse aqui, e ele vai ter uma ligação equivalente com um driver positivo, que é esse aqui. Então o que acontece? Ó? Esse e esse transistor estão na linha do pino 32 ou 16, tá? Enquanto que o pino 31 e 15 é a mesma ideia. Ele vai ter um driver equivalente ao negativo na linha, e ele vai ter um driver positivo equivalente na linha. Ó, todo driver aqui no pino 1, ele tem ligação direta com o transistor, ó, ou melhor, né? Todo transistor, vamos falar de novo, né? Todo transistor, o pino 1 dele tem ligação direta com o driver, ó. Esse aqui, vamos ver aqui. Ó, ligação direta com o driver. Esse aqui, ó, pino 1 dele. Ó, ligação direta aqui com o driver. O pino 1 desse aqui.
ligação direta com o driver. Então, em resumo, o que acontece? Como a gente comentou lá na arte, o processador ele vai mandar o sinal então para esse driver. O driver vai controlar o pulso de acionamento para cada transistor desse, como a gente comentou. Então, se ele quer que o positivo venha para o pino 32, o que ele vai fazer? Ele vai ligar o transistor positivo, somente ele, para que o positivo venha para o pino 32, e ele vai, em contrapartida, ligar um dos dois transistores negativos, óbvio, aquele que tem ligação com o 35, para chavear, para que o positivo, então, fique no 36 e o negativo no 35. Em contrapartida, ele faz a mesma coisa. Se ele quer que o positivo venha para o 35 e o negativo para o 36, ele vai inverter essa polaridade. Ele vai inverter a ligação, a ordem de ligação dos transistores. Bem legal, né, pessoal? Bem interessante. Por isso, então, que esse circuito conta com esse monte de transistores aí, com esse monte de ligação. E a gente pôde ver lá na arte, de uma maneira bem clara, como tudo isso aí está intimamente ligado, né? E aqui também no mapeamento a gente conseguiu ter uma noção. Agora, mapear do CI, né, do driver, até o processador, isso aí realmente não é possível porque não tem datasheet. A menos que você desmonte tudo aqui, tire o processador e aí faça o mapeamento, né, seguindo trilha para ver quais são as trilhas que têm ligação direta com o micro aqui. Isso aí eu pretendo fazer mais para frente, desmontar tudo aqui para criar um mapeamento um pouco mais elaborado. Mas enfim, a princípio é isso, essa forma de funcionamento é básica, todo módulo HSFI é assim que trabalha. Por isso que muitas literaturas de módulos, de mapeamentos, recomendam a troca dos 4 transistores mais a troca dos drivers. Só que, no entanto, você pode testar um ou outro, fazer a verificação e, claro, né, pessoal, se você está vendo que os sinais estão entrando, né, no pino 1, está deixando de entrar numa face ou num lado aqui do circuito, você já tem uma noção bem clara de quem literalmente pode estar com defeito, né? O mais comum, com certeza, aqui é o controlador da ponte H, mas nada impede que os transistores também entrem curto e favoreçam aí um problema de não aceleração lá no carro, beleza? Então é isso, galera. Quero agradecer você que ficou conosco até o final do vídeo. Acredito que você tenha aprendido um pouco sobre como é o circuito de ponte H, né? A estrutura de como tudo isso aí funciona. Lembrando, né, que esse módulo aqui nada mais é do que um circuito de ponte H que tem aqui dentro, só que está tudo expandido, tudo fora, né? Em módulos mais modernos, isso tudo aqui que a gente viu está dentro de um único chip, está dentro de um único CI. Então fica muito mais simples de você diagnosticar, porque primeiro, existe o datasheet da peça, né? A gente, no caso aqui, fabricou o próprio, mas alguns outros componentes já tem o datasheet do fabricante. E segundo lugar, né, a maioria desses transistores que a gente vê aqui, que modificam o padrão de tensão e modulam, né, a posição com que vai ter positivo de um lado ou positivo do outro, já estão também dentro do próprio CI, o que torna muito mais fácil você diagnosticar e, obviamente, trocar o circuito. Aqui não, aqui envolve um pouquinho mais de conhecimento por isso, porque como está tudo fora, tudo meio que espalhado na placa, você precisa entender claramente cada função de cada peça e o porquê que eles estão aqui. E eu acredito que esse vídeo, então, tenha ajudado vocês nisso, tá? Não esquece de deixar o like, pessoal, por favor, isso ajuda muita gente. Se inscreve também no canal, tá? Caso ainda não seja inscrito. E agradecemos todo mundo que já está inscrito no canal. É por vocês que a gente continua fazendo aqui esse conteúdo de uma forma bem didática como essa, para que vocês realmente tenham sucesso na área de reparação. Beleza? Bom, era esse o vídeo então que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha acrescentado alguma coisa aí no dia a dia, no conhecimento de vocês, tá, galera? Agradeço muito a todo mundo que ficou até o final do vídeo. Nos sigam aí, por favor, nas redes sociais, entre no nosso site para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, para ver também ali sobre treinamentos e outros. Qualquer dúvida que você tiver, só falar com a gente aqui no WhatsApp, beleza? Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!